Oi, meus fofinhos do primeiro ano, como é que vocês estão? Gostei bastante da participação de vocês, certo? Lá no Zoom a gente conseguiu explicar direitinho, vocês se comportaram, né? Quer dizer, alguns, mas tudo bem, vamos melhorar essa semana. Então hoje, dando seguimento, como eu disse a vocês, que nós vamos ter aulas aqui e lá, eu não vou voltar a explicar o que está aqui na aula, mas vocês podem anotar as dúvidas de vocês, vão anotando. Quando a gente tiver o encontro da gente, aí vocês tiram as dúvidas, certo, Anjinhos? Qualquer coisa também pode perguntar, né? Naqueles contatos que nós temos também, pode botar dúvida. Se eu não responder na hora, porque às vezes eu estou ocupada, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo vocês dentro do possível, certo, amores? Cuidando, né? Merendando. Então vamos lá, vamos começar? Hoje vamos falar de um assunto que eu acho muito bonito, que é o tecido sanguíneo, dando continuidade aos tecidos. Nós já falamos do epitelial, nós já falamos dos conjuntivos do tipo aditivo, ou o tecido adiposo, desculpe. Nós falamos lá no Zoom, nós vamos comentar sobre o tecido cartilaginoso e o ósseo. E vamos agora falar do tecido sanguíneo e hematopoético. A primeira parte da nossa aula vai ser, nós vamos ter duas aulas agora relacionadas a isso. Primeiro o tecido sanguíneo, depois o tecido hematopoético, certo? O segundo momento, para a gente entender a diferença entre um e outro, certo? Então vamos lá, qualquer dúvida vai anotando. Vamos começar a falar do tecido sanguíneo e hematopoético. Mas antes da gente falar sobre célula, sobre o que é sangue, quem produz, qual a importância, a gente tem que entender a diferença entre um e outro. Qual a diferença de sangue para tecido hematopoético? Se hematopoético é também relacionado a sangue. É porque o tecido sanguíneo diz respeito ao quê? Diz respeito ao que é o sangue, qual é a função do sangue no nosso corpo, certo? Quanto de sangue a gente tem, tudo isso. A hematopoese relaciona-se com a produção de células sanguíneas, produção de linfa, certo? Então, enquanto que um é o sangue propriamente dito, a produção de sangue, propriamente dita, o outro relaciona-se com como é que é produzido, qual é a função, quais são os órgãos que entram na produção, tanto do sangue como da linfa, já que o tecido hematopoético é dividido em linfóide e mieloide. Então, nós vamos ter dois tipos de produção de substâncias que entram como sangue, a linfa e o sangue, certo, anjos? Então, vamos começar a primeira etapa falando sobre tecido sanguíneo, para a gente entender o que é sangue e lá depois o processo de produção deles. Vamos lá. Na verdade, o sangue é um líquido viscoso, né? Contido no compartimento fechado, que são os vasos, as artérias. E aí, quando a gente for estudar sistema circulatório, que não é aqui, não tem nada a ver com tecido sanguíneo, sistema circulatório é outra coisa. O sangue faz parte da circulação, mas não é em si o sistema circulatório. Aí nós vamos entender esse compartimento aqui que nós estamos falando, né? Que são as veias, as artérias, as arteríolas, as vênulas. O tecido sanguíneo representa aproximadamente 7% do peso de uma pessoa normal. Isso vai variar, a pessoa pode ter de 5,5 litros, 6 litros de sangue, certo? No corpo. Formado por plasma e pelos glóbulos sanguíneos, como nós vamos ver aqui a composição do sangue. E nós vamos ter a função do sangue, que a principal delas é a hematose, que eu vou mostrar aqui um esquema, porque vocês não podem esquecer esse nome, hematose. Quando a gente for estudar sistema respiratório, sistema circulatório, aí eu não preciso mais explicar o que é hematose, porque vocês têm que lembrar. É um processo que ocorre a todo momento em nosso corpo, então a gente tem que pelo menos saber o que é hematose. Você está lendo alguma coisa e tem lá o termo hematose, aí você já vai saber, certo? Então, o sangue é responsável pela hematose e transporte de gases, principalmente, né? Transporte de gases, porque tem outras funções também. Oxigênio e gás carbônico. O oxigênio para dentro e a retirada do gás carbônico do interior do nosso corpo para o meio externo. Lembrando que o gás carbônico que está no nosso corpo, produzido lá na respiração celular, através do ciclo de Krebs. Também é função do sangue o transporte de nutrientes, todos esses nutrientes que a gente come, que sofre a digestão e que se transforma numa forma bem simplesinha. Então o sangue vai pegar esses nutrientes e transformar e distribuir para nosso corpo, certo?
Regulação térmica, por isso que quando o indivíduo tem uma hemorragia, um acidente, perde muito sangue, imediatamente a temperatura dele cai, né? E é preciso recobri-lo, tudo isso para tentar preservar a temperatura. Então é função do sangue também a regulação térmica. Também o sangue contém substâncias como antígenos que protegem a gente contra agentes patogênicos, ou seja, os antígenos que reconhecem, identificam o grupo sanguíneo, os antígenos que identificam também se nós estamos sendo invadidos por algum tipo de patógeno, eles estão lá no sangue. E finalmente, nós vamos ter células sanguíneas responsáveis pela coagulação, que são as plaquetas. É função também do sangue a coagulação sanguínea, e nós vamos entender como é que ocorre essa coagulação, certo? O que é a tal da hematose pulmonar, certo? A hematose pulmonar acontece a nível de alvéolos pulmonares, que são esses saquinhos aqui que estão no final dos bronquíolos, já no interior dos pulmões, nós temos muitos alvéolos pulmonares. Então repare que ele parece realmente umas bolinhas e elas inflam, esvaziam, inflam, esvaziam. Então a hematose é o momento que o oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue e o gás carbônico faz o inverso, passa do sangue para os alvéolos pulmonares. Aí, a partir daqui, começa a respiração pulmonar, certo? Que vai pegar o gás carbônico que veio do sangue para os alvéolos e colocar para o meio externo. Ao mesmo tempo, trazer do meio externo o oxigênio e colocar para dentro do sangue. Isso, essas trocas gasosas que acontecem a nível de alvéolos pulmonares no interior dos pulmões, certo? Por isso que é chamado de hematose pulmonar. Falou de hematose, trocas gasosas, já sei, oxigênio e gás carbônico, entrando e saindo. Olha lá, mais facilmente. As hemácias, que tem tem uma hemoglobina, que é um pigmento que dá essa corzinha, uma proteína que dá essa cor vermelha. E não é à toa que as hemácias, elas têm essa concavidade central, né? Porque aqui ela leva 1 bilhão de moléculas de oxigênio por vez. E nós temos muitas hemácias. Então, imagine a quantidade de oxigênio que a gente não consome, principalmente cérebro, músculos, certo? Os órgãozinhos, né? Que precisam funcionar diariamente. Então, o oxigênio captado pelos pulmões passa para as hemácias, que são carregadas, né? Pela hemoglobina para o interior do corpo. E aí, quando chega nos órgãos, esse oxigênio vai sendo liberado. Isso aqui é a hematose, é a troca, mas lá no pulmão ainda, não nos órgãos, né? O sangue. O sangue é constituído por duas partes, que dá bem pra gente visualizar quando ele decanta, e eu vou mostrar aqui pra vocês, onde uma parte líquida recebe o nome de plasma, e a parte que fica coagulada recebe o nome de elementos figurados. 3 tipos de células compõem os elementos figurados. Nós vamos ter os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, né? E vamos ver cada um deles aqui, a função. Então aqui, como eu disse a vocês, dá para você ver o plasma sanguíneo, que é a parte aquosa, e os elementos figurados, que constituem 45% do sangue do nosso corpo. 55% é plasma, não é água, como a gente pensa. É água, certo? Eu tenho água na pleura, Não, você não tem. Você tem o que a gente chama de plasma sanguíneo. E o processo de extravasamento do sangue, do plasma sanguíneo para um órgão, é chamado de ascite. Fulano tem hidrocefalia, água na cabeça. Na verdade, você não tem água, você tem plasma. É porque ele tem a maior proporção dele é água, mas ele também tem sais minerais, ele também tem proteína diluída aqui, ele vai ter nutrientes, hormônios, resíduos como ureia, ácido úrico, gases, fármacos, se você consome algum tipo de medicamento, tudo isso. Já a parte mais sólida, como a gente já falou, são os glóbulos vermelhos ou hemácias, os brancos são chamados leucócitos e finalmente as plaquetas responsáveis pela coagulação. Olha lá, dá para ver bem aqui, ó, tubinho, certo? De ensaio, dá para você ver o plasma meio amarelado, tanto que ele nem é transparente, ele é meio amarelado junto com a parte de elementos figurados, parte sólida. Então não é água, certo? É porque a água está presente no plasma. Parte líquida do sangue, 91% da constituição do plasma é água, sais minerais, como nós acabamos, vitaminas também. E qual é a função do plasma? Transportar os elementos figurados, que são as células sanguíneas, as hemácias, certo? Os glóbulos brancos, as plaquetas.
transportar nutrientes, também transportar produtos de excreção celular, lembre-se da defecação das células, e hormônios, e também distribuir o calor pelo corpo todo. Composição do plasma novamente quanto às proteínas agora, viu? Plasmáticas, que são importantes, as albuminas, manutenção da pressão osmótica. Nós vamos ter as imunoglobulinas, alfa, beta, que estão presentes lá nos anticorpos, lipoproteínas, metabolismo de lipídios, e a protombina e o fibrinogênio, que são responsáveis pela coagulação junto com as plaquetas, presentes nas plaquetas, né? Vamos lá. Novamente aqui é só para a gente mostrar o sangue, a composição dele, glóbulos vermelhos, plasmas. Nós estamos vendo que o sangue, todas essas células, elas estão juntas em um vaso sanguíneo, como se fosse uma corrente, como se fosse um tubo com água passando por ele. Só que no lugar do tubo, nós vamos chamar de vasos, e essa água a gente chamaria de sangue. Então vamos falar agora de cada célula sanguínea em separado, entender a função, certo? Como é a forma para a gente identificar, quantos tipos existem, como no caso aí dos glóbulos brancos, bem rapidinho. Vamos lá, os glóbulos vermelhos, chamados de hemácias ou eritrócitos. Lembrem lá em genética, que nós vamos ver no ano que vem, vocês vão estudar genéticas, nós vamos falar da doença chamada de eritroblastose fetal. Por que eritroblastose fetal? Porque vai atingir o quê? As hemácias. Só que ao invés de chamar de hemácias, chama de eritrócitos. Então, são sinônimos, né? Os três aqui. Os glóbulos vermelhos, eles são muito pequenos, mas a função é muito importante. Vista de cima, a gente vai ver aqui um globo no centro, como se ela, uma concavidade, que era o núcleo, certo? O núcleo das hemácias, as hemácias têm essa propriedade, são os únicos, nós mamíferos somos os únicos animais a apresentarmos hemácias anucleadas, certo? É vantagem? É. E a desvantagem? Também. Por que desvantagem? Porque no caso da gente perder sangue, certo? E muito sangue, não falo pouca quantidade, como no caso de um sangue menstrual, no caso de um acidentezinho ali doméstico, que você sangra um pouquinho, não. Nós estamos falando de muito sangue. Você vai precisar repor aquele sangue através da transfusão sanguínea, certo? Essa é uma desvantagem. Por quê? Porque as hemácias, elas levam tempo para serem produzidas novamente. E não tem como ser produzidas imediatamente, porque elas não têm núcleo para poder se dividir e originar outra hemácia, certo? Então, a hemácia vai ter que começar do zero a ser produzida lá nas medulas vermelhas do sangue. Já é vantagem porque, como ela perde o núcleo, ela tem mais espaço para transportar oxigênio. Então, as hemácias transportam mais oxigênio, certo? Já que elas não têm núcleo. Então, tem a vantagem, tem a desvantagem, mas que a gente pode contornar com a transfusão de sangue. E vamos ver características dos eritrócitos ou hemácias. Olha lá o centrinho delas, né? Nos mamíferos é anucleada, não nasce anucleado, não. Nasce com núcleo. Com o passar do tempo, elas perdem o núcleo, mas nascem com núcleo. Então, não tem capacidade de dividir e originar novas hemácias. As hemácias, à medida que forem morrendo, ou parando, morrendo que eu falo, parando de exercer a função que ela tem, transporte de gases, ela vai sendo retirada da corrente sanguínea, como nós vamos ver aqui no processo chamado de hemocaterese, certo? O processo de produção de células sanguíneas recebe o nome de hematopoese, mas o contrário, quando se retira da circulação sanguínea as células sanguíneas que vão parando a atuação, vão morrendo, aí é chamado de hemocaterese. Isso fica para o tecido hematopoético. Ela tem o formato de um disco bicôncavo, mantido por proteínas do citoesqueleto, e nós, mulheres, temos uma concentração inferior de hemácias do que os homens. Nós temos de 3,9 a 5,5 milhões, certo? Já os homens não, 4,1 a 6 milhões. E tem grande quantidade de hemoglobina, que é o pigmento que dá essa cozinha vermelha às hemácias. E aí está relacionado com anemia. O indivíduo anêmico, ele não produz tanta hemoglobina, né? Principalmente a anemia ferropriva, e aí não transporta tantos gases, né? Caracterização geral da célula sanguínea. Constitui as células mais numerosas do sangue, bem mais do que glóbulos brancos. Valores normais, já falamos aqui. Existe variação. Por exemplo, a idade, o gênero, a altitude em relação ao nível do mar
com a produção das hemácias. Então, varia com a idade, varia com se é homem, se é mulher, e varia também a altitude. Vamos ver aí como é essa variação rapidinha. A idade e gênero, olha aqui só rapidinho aqui, crianças com 15 dias, olha a quantidade de hemácias que eles vão ter, de 4,4 a 6,4, certo? Milhões de hemácias. Olha quando chega um idoso, 3,9, 5,3. Então, olha um adulto masculino, né? Como nós falamos aqui, 4 milhões e meio, mulheres 4 milhões. Criança com 10 anos, ó, então a gente vai observando que crianças têm uma capacidade maior de produzirem hemácias, né? Exceto aqui no adulto masculino, que às vezes, quando ele é um atleta, tudo isso ele tem uma boa condição física. Altitude. Por quê? A altitude varia a quantidade de hemácias. Se a gente sai do nível do mar, como nós vivemos aqui, né? E nós vamos para um lugar como a Bolívia, que está acima do nível do mar, a tendência é que quando a gente chegue lá, que a gente comece o processo de aclimatação, a gente passe a produzir mais hemácia, certo? Senão a gente vai começar a sentir muita falta de ar e os efeitos do ar rarefeito. Então, voltando para cá, esse excesso de hemácia que nós produzimos, que não é normal nosso, ele vai ser retirado de circulação sanguínea aos poucos no processo de hemocaterese e tudo normaliza. Vamos novamente para lá. Então, naturalmente tem mais hemácia. Existe inclusive um processo chamado de doping natural, onde o atleta, 3, 4 meses antes da competição, é retirado uma quantidade, uma bolsa de sangue. Essa bolsa vai ficar condicionada lá resfriada. E aí, perto da competição, é colocado o sangue do próprio atleta, que foi tirado antes, ele já produziu aquela quantidade de sangue que ele tirou dele mesmo, e é introduzida para quê? Porque ele tem uma quantidade maior de hemácias, então ele vai ter uma capacidade respiratória maior do que os demais jogadores, certo? For jogador, seja lá que tipo de exercício de atividade física ele realize. Então isso é um doping natural, mas que não é permitido também, certo? Vamos lá. Agora nós vamos continuar falando o local onde são produzidos, né, os eritrócitos. No fígado, no caso do feto, e a medula óssea a partir do 5º mês de gestação, indo até o adulto. A medula óssea, nós vamos ver lá em hematopoese, que existe a medula óssea vermelha, a medula óssea amarela. A que produz sangue é a medula óssea vermelha. Nós vamos ver de onde é a diferença entre uma e outra mais adiante. Então, o local de produção, né, inicia-se no fígado, depois medula óssea vermelha. A vida média de uma hemácia é 120 dias. Então não é assim. Hoje eu estou me sentindo fraco, porque todas as hemácias minhas estão sendo repostas. Não, é diário. Agora vamos fazer de conta que 10 mil hemácias estejam sendo destruídas, mas eu tenho 12 mil hemácias sendo repostas na circulação sanguínea. Esse processo ele é contínuo, diário, certo? A gente não percebe, a menos que a gente doe sangue. Se eu vou doar sangue hoje, uma bolsa de sangue, eu não posso doar antes de 3 meses, né, 4 meses, para poder dar tempo de recuperar, de reproduzir novamente, produzir aquela quantidade de hemácias que eu perdi, certo? Que eu doei. Em condições normais, existe o equilíbrio entre a produção, que é chamado de eritropoese, e a destruição, que é a hemocaterese dessas célulazinhas, certo? Das hemácias, em condições normais. Nós estamos falando do indivíduo diariamente. Anemia, o que é anemia? É a diminuição do número de glóbulos vermelhos, como eu falei para vocês, né? O indivíduo não consegue absorver, seja lá que tipo de anemia for, porque existem várias, existe anemia ferropriva, existe anemia, as anemias que são genéticas, então não depende do que seja. Todas as anemias, na verdade, elas estão relacionadas com a produção desse tipo de glóbulo, né? Que são os glóbulos vermelhos. A hemorragia, aqui generalizando, anemia como um todo. Quais são as consequências? Hemorragias, cansaço. O indivíduo tem cansaço por quê? Porque é a função das hemácias o transporte de gases. Já que ele tem pouca quantidade, ele vai sentir qualquer atividade física que faça, ele está cansando com facilidade. Doenças na medula óssea, deficiência de ferro, deficiência hereditária, a sinclemia, também chamada de anemia falciforme, ninguém adquire. O indivíduo já herda, né, dos pais, e eles têm hemácias em forma de foice, o que vai dificultar bastante o transporte de gases. Olha aqui a anemia falciforme e uma hemácia normal. Então, como é que o indivíduo vai transportar gases aqui? Né? E anemia falciforme, quando o indivíduo ele pode ser normal portador e ele pode ser
apresentar o gene, né, para anemia. E o anêmico, falciforme, sinclêmico, dificilmente ele sobrevive até a idade adulta porque advém muitas hemorragias. Então a anemia também tem baixa produção de hemoglobina, hemorragias, como já falamos, e fatores genéticos, né? Aqui dá um exemplo da anemia falciforme, mas existem outras. Glóbulos brancos, também chamados de eritrócitos, ou leucócitos, desculpa, eritrócitos são glóbulos vermelhos, leucócitos. Existem diferentes tipos de leucócitos. Os leucócitos, eles são produzidos em grande quantidade quando a gente sofre algum fator que vá provocar a produção deles. Não é como não é a produção como a produção dos glóbulos vermelhos, que é constante, certo? Eles não. Eles, quando a gente tem uma grande quantidade de leucócitos no corpo, aí o médico preocupa, porque você está tendo algo que não é normal. Então vamos lá ver as características básicas dos leucócitos. São células circulantes no sangue, na linfa intersticial, que fica entre as células, ou ainda na linfa circulante, que fica misturado também, circulando lá nos linfonodos. Tem capacidade de se deformar e penetrar entre as células da parede dos vasos capilares, atravessando. Aqui vem outro mecanismo que a gente não pode esquecer o nome, igual a hematose. É diapedese, certo? O que é diapedese? A linfa, eu tenho um vaso sanguíneo fechadinho, como nós temos sistema circulatório fechado, a linfa consegue atravessar, sem romper, como se fosse atravessar uma parede, certo? E não rompe a parede. Então, esse processo da linfa extravasar é chamado de diapedese. Mas acho que tem uma fotinha aqui mais adiante. Os leucócitos apresentam a superfície da membrana glicoproteínas específicas que funcionam como receptores. Por isso que nós temos anticorpos específicos. Se eu tomo a vacina da gripe, e eu vou tomar a vacina da gripe hoje, né, se eu sair daqui e ainda tiver, se não amanhã, e avisem as mães, os avós que está disponibilizado, embora já tenha passado o período da idade dos idosos, mas qualquer idoso chegar, eles podem tomar também. Então, eu vou tomar a vacina da gripe. Eu não vou ficar imunizada contra algo que não esteja naquele pacote ali presente naquela vacina, certo? Por quê? Porque os anticorpos, eles são específicos. Para cada tipo de gripe, existe um anticorpo específico. Vamos lá. Olha lá, diapedese e fagocitose dos glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos, eles são 1000 vezes menos numerosos que os vermelhos. Então, vermelho é muito. Aqui só aumenta quando há algo que esteja invadindo o nosso corpo. A diapedese é a passagem dos glóbulos brancos aqui, ó, dos capilares sanguíneos para o tecido. Para que eles querem atravessar? Eles estão aqui livremente, aí percebe que nós fomos invadidos por uma bactéria, por um vírus. Eles atravessam, certo? Os glóbulos, os vasos sanguíneos, chegam lá, fagocitam a bactéria, destrói a bactéria e se destrói também, formando pus, ó, certo? Ou o resto de bactéria, ou o resto de celulares que saem, que estão ali presentes também no pus. Então, essa capacidade dos vasos brancos fazerem isso é muito importante no nosso sistema imunológico, certo? Característica: os glóbulos brancos formam um verdadeiro exército contra os micro-organismos invasores, né, que causam doenças, ou então contra qualquer partícula estranha. Inclusive aí entram também, infelizmente, os órgãos que você recebe, né, os transplantes, até mesmo um dente que você recebe, que você coloca um implantezinho, um pino, e você vai encaixar, você pode rejeitar. Os leucócitos identificam aquilo ali como um corpo estranho. Um espinho que entra em seu corpo, um pedaço de vidro que entra, uma farpinha de madeira que entra no corpo, é um corpo estranho que pode induzir a produção de leucócitos, certo? Então, qualquer coisa que penetre no nosso organismo que não seja comum a ele, como vírus, bactérias, parasitas ou então proteínas diferentes das proteínas do nosso corpo, induzem a formação a produção desses anticorpos. Características: são incolores, né, responsáveis pelo sistema imune, limpam o corpo, destruindo células mortas, resto de tecido. Nosso sangue apresenta de 6.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico. Um pequeno aumento do número de leucócitos é chamado leucocitose e uma diminuição, leucopenia. Tanto um como o outro, preocupante. Se você não está produzindo, o que está fazendo com que o sistema imunológico não esteja reagindo? Se você está produzindo demais, que infecção é essa? Que alguma coisa no seu corpo não está normal, certo?
Então, a leucopenia e leucocitose. Tipos, eu coloquei uma tabela, que no livro de vocês tem, com os 5 tipos básicos, mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai estudar os glóbulos brancos, a gente vai encontrar 2 denominações, granulócitos e agranulócitos. Qual é a diferença de granulócitos para agranulócitos? Granulócitos possuem granulações em seu citoplasma, caracteriza-se por terem núcleos com formas variadas, né? Podendo apresentar 2 ou mais lóbulos, mas é um núcleo apenas. Nós vamos ter os neutrófilos, os eosinófilos, também chamados de acidófilos, e os basófilos. Agranulócitos não apresentam grânulos e seu núcleo, também é aproximadamente esférico. Então, dá a impressão que eles podem ter mais de um núcleo, mas todos só têm um núcleo. É porque o núcleo é lobulado, como é chamado. É como se ele fosse dividido no meio. Então, fica uma asinha para um lado e uma asinha para o outro, dando a impressão de serem 2. Vamos lá. Divisão dos leucócitos. Então, granulócitos, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Agranulócitos, os monócitos e os linfócitos. Esses aqui farão parte lá do sistema do tecido hematopoético, viu? Então, vamos falar sobre eles lá. Os neutrófilos, eosinófilos ou basófilos, né, são chamados de granulócitos, e as células mononucleadas ou agranulócitos. Aí dá a impressão, mononucleada, que o outro não tem apenas um núcleo. Então, todos os leucócitos apresentam apenas um núcleo. É porque os polimorfonucleares, que são esses aqui, parece ter mais de um núcleo porque ele divide assim. Mas todos eles têm apenas um núcleo. Aí tem dizendo que os glóbulos brancos, né, são células completas, têm núcleo, encontrados em número inferior ao de hemácias, isso nós já falamos. Existem variações numéricas normais com a idade e possíveis variações com gênero, mais numerosas nas mulheres, certo? Representa um grupo de células bastante heterogêneo, tanto morfologicamente como funcionalmente. E são muito pequenos. Essa morfologia dele é porque nós temos, para cada tipo de invasor do nosso corpo, nós temos um leucócito específico. Para bactérias um, para vírus outro, para alergias, processos alérgicos, tudo isso. Para protozoários. Aqui nós temos o quadro que eu falei para vocês, no livro de vocês está muito bom. E nós vamos falar aqui, os eritrócitos são os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, e os leucócitos divididos em granulócitos, são 3 tipos, e agranulócitos, que tem a ver com o sistema, já entra o tecido hematopoético, né, porque o tecido hematopoético vai produzir linfócitos e monócitos, e aí nós vamos ver que os neutrófilos fagocitam bactérias e corpos estranhos. Os eosinófilos, também chamados de acidófilos, participam das reações alérgicas, produzindo a histamina, né? E os basófilos, acredita-se que também participam do processo alérgico, produzindo tanto heparina como histamina, que vão ajudar a aumentar aumentar o diâmetro dos vasos, facilitando, no caso de uma asma, por exemplo, de um processo alérgico, que o indivíduo volte a respirar naturalmente, né? Depois nós vamos ter aqui os linfócitos, que são a base do nosso sistema imunológico, participam dos processos de defesa imunitária, produzindo e regulando a produção de anticorpos. Para você ver como eles são importantes. O vírus HIV, né, ele atinge as células mais importantes do nosso corpo, chamadas linfócito T4 ou T-help. Então ele vai justamente nos guardiões do nosso sistema imunológico e aí destrói. Por isso que a AIDS é conhecida como síndrome da imunidade imunológica adquirida. Você perde praticamente a imunidade a qualquer coisa. O indivíduo aidético, ele adquire, por exemplo, uma infecção respiratória com facilidade muito grande, porque ele tem praticamente zerado o sistema imunológico dele, certo? Nós vamos ter também as plaquetas, nós vamos falar sobre elas aqui. Então vamos lá. Monócitos não apresentam a função específica, e nos tecidos, aqui já faz parte do sistema hematopoético, né? Nós vamos começar no instante. Nos tecidos ocorre como macrófagos responsáveis pela fagocitose, por isso eles têm esse formatozinho aqui que pode realizar emissão de pseudópilo para fagocitar células estranhas. Quando vocês estiverem lendo lá no livro, vocês vão entender. Olha aqui um macrófago
realizando uma fagocitose em um corpo estranho, e ele vem de lá arrastando, lançando falsos pés como se fosse um monstro, e engloba essas partículas aqui, ó, e destrói essas partículas invasoras do nosso corpo. Isso aqui pode ser uma bactéria, isso aqui pode ser um vírus, certo? E aqui é o macrófagozinho que vai comer, fagocitar mesmo esses corpos estranhos aqui, destruindo, evitando que a gente tenha algum tipo, né? E aqui a gente já entra quase que no sistema hematopoético, só que mais adiante eu vou mostrar a vocês a divisão do sistema hematopoético. Mas os linfócitos B, eles fazem parte do sistema hematopoético. Originam-se a partir de células-mãe na medula óssea, amadurecem e se tornam células especialistas na produção de anticorpos. Aí estão vários tipos de linfócito B, né? Linfócito T. Ao serem ativados por antígenos, proliferam, se reproduzem e diferenciam-se em células chamadas de plasmócitos. Reagem quando o corpo se expõe novamente ao mesmo antígeno. Então, alguns anticorpos que a gente produz, a gente fica imune. E aí, ao entrar em contato com aquele antígeno, nós vamos já produzir os anticorpos específicos, certo? Porque a gente já identifica esse antígeno como um corpo que a gente já viu presente, estranho ali, mas que a gente já viu presente no nosso corpo. Então é o caso, por exemplo, de uma gripe. A gente nunca gripa a mesma gripe novamente. Mas eu já gripei 20 vezes em um mês. Você não é a mesma gripe, certo? É porque aquela gripe que você pegou, aquele vírus que você pegou esse mês, que você adquiriu, não está presente no pacote de vírus que você já teve contato e que já produziu anticorpos. Mas a dengue, nós temos 4 tipos de dengue, mas se você adquirir uma dengue, você só vai ter 3 agora. Se você adquirir 2, só tem 2. Adquiriu as 4, teoricamente você está livre da dengue, certo? Então nós vamos ter essa resposta imunológica que os linfócitos apresentam. Também os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos sanguíneos e a imunidade humoral, né? Ou seja, a imunidade do indivíduo que fica ali para reconhecer quando ele encontrar novamente com um antígeno. Linfócito T são importantíssimos. Ajuda a defender o organismo de vírus, de fungos, de bactérias. Forma-se quando a célula-mãe migra da medula óssea para o timo, que é um dos órgãos que compõe o sistema hematopoético que nós vamos ver. Reage quando o corpo é invadido por vírus, eliminando esses vírus, bem como as toxinas. Fundamental no que nós estamos vendo no Covid, fundamental na dengue também. Por isso que a dengue produz no final, quando a pessoa já está ficando quase boa, ela começa a apresentar umas marcas no corpo, parecendo alergia, e sente como se fosse uns pinicadinhos assim. Aquilo ali é um processo, certo, alérgico que está sendo acontecido, mas que ela vai conseguir, né, ou não, reagir, porque os linfócitos vão lá combater e estão eliminando aquilo ali que causa esse processo alérgico, certo? Esse corpo estranho, esse antígeno. E para a gente terminar aqui essa primeira parte, nós vamos ter noções de imunologia. Qual é a diferença entre vacina e soro? Eu tenho que tomar vacina ou eu tenho que tomar soro? É o seguinte, a vacina, ela confere uma imunização ativa, ela vai fazer com que você passe a produzir anticorpos. A vacina vai atuar como antígenos, ela vai conter, hoje na maioria das vezes as vacinas são feitas com pedaço de DNA, pedaço de material genético, ou vírus atenuados, ou bactérias atenuadas, certo? Mas ela vai induzir seu corpo a produzir anticorpos. Por isso que a gente diz que a imunização é ativa, é você que vai ter que produzir anticorpos contra aquilo. Se você vai viajar para algum lugar que está tendo um foco ali de alguma doença e você vai tomar vacina, o ideal é que você tome antes, bem antes, que é para você, quando for, já ter a produção de anticorpos, senão não chega lá, você não está protegido. Mecanismo, esses antígenos são injetados no corpo, né, através da vacina, para estimular o organismo à produção de anticorpos. A duração, a grande maioria desencadeia uma imunidade duradoura, que é variável, podendo ser 10 anos, como a vacina da febre amarela, pode ser de 1 ano, como a vacina da gripe. Aí essa imunidade ela é variável, certo? Imunização passiva é aquilo que você já vai receber os anticorpos prontos. Em compensação, esses anticorpos também são injetados para destruir os antígenos presentes, mas é temporário e muito rápido, por exemplo. É o caso aqui da raiva. Quando você é mordido por um cachorro,
você não vai receber vacina, você vai receber anticorpos, certo? O soro. Entendemos? Até aqui e deu para a gente entender, né? Um pouquinho. E para a gente acabar, plaquetas. Plaquetas é um fragmento discoide, não é uma célula. A plaqueta são 8 partes, uma célula que se fragmenta em 8 partes, certo? Então ela não é uma célula inteira. Ela, na verdade, é um fragmento discoide anucleado do citoplasma do megariócito. Por isso que ela tem uma vida curta, ela não tem núcleo também. O número varia de 200 mil a 300 mil. A vida média, 9 dias. Ela tem essa vida assim porque ela é anucleada, pouco tempo, né? As plaquetas são pequenininhas e quando o indivíduo tem dengue, por exemplo, uma doença hemorrágica como a dengue, ela tem que ser contada, né, diariamente. Por isso que às vezes, quando o indivíduo está com dengue, o médico pede para fazer um exame de manhã, às vezes até pede um exame à tarde também, para ver essa contagem aí, se as plaquetas estão diminuindo muito rapidamente, certo? Para tomar um procedimento, né? As plaquetas têm a origem na medula óssea, também do sangue, participam do processo de coagulação. Quando algum vaso é lesionado, elas vão participar todo desse processo aqui de formação de uma fibra, uma rede, para permitir a coagulação ou formação do coágulo. São elas que agem no processo inicial de estancamento do sangramento, no caso de uma lesão, se algum vaso for rompido. Toma, acabou. E ali nós temos, vamos ver aqui, ó, um cortezinho simples, mas imediatamente as plaquetas formam como se fosse uma rede, e essa rede é, ó, o coágulo aqui, um amontoado de células que se unem junto com proteínas, chamadas protombinas e fibrinogênios, que vão formar essa rede. Quando ocorre o ferimento, as plaquetas acumulam-se nesse local do ferimento e mantêm-se unidas para tapar a ruptura. Forma-se uma rede que retém os glóbulos vermelhos, originando o coágulo chamado de crosta. E ali a gente vê aquele sanguezinho pisado. Olha aqui a rede, né? Certo? Forma uma rede mesmo, como se fosse para tapar o buraco. E os agentes que bloqueiam a coagulação são chamados de anticoagulantes. Normalmente no sangue circulante, esse anticoagulante é a heparina, que evita a formação dos trombos ou coágulos e que podem ter consequências fatais.